O que me resta, se não amar ao Senhor, com a pouca força que tenho, ou com a pouca força que nós temos. Então ali Jesus já começa, irmão, a trazer à tona um debate teológico maravilhoso. Porque pode ser o pecador mais terrível que o mundo conheceu, onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. Não há pecador que não possa ser alcançado pelo amor e pela graça do Senhor. E quando um pecador tem esse encontro com Jesus e reconhece o valor do perdão, Edson, a alternativa que ele tem é de tentar corresponder a esse amor. E foi o que essa mulher tentou fazer. Agora notem que o camarada, ele recebe Jesus na sua casa e o próprio Cristo está falando, rapaz, você não lavou meus pés, porque era tradição fazê-lo. Você não lavou meus pés. Você não me beijou, que era um sinal de afeto, de carinho, que muitas culturas ainda têm. Aqui na igreja nós temos um beijoqueiro, tá? Alguém sabe quem é? O Liga é beijoqueiro. Todo mundo que ele vê sai beijando. Liga esse rapaz aqui, ó. Não é o Leonardo, como é que é o nome? Não é o David Leonardo, por favor. Só aparece. E Jesus está dizendo, cara, eu entrei aqui, você não lavou meus pés, você não me beijou, você não ungiu minha cabeça com óleo. E sendo você um religioso, conhecedor das tradições. E aí entra uma mulher pecadora. E esse pecador aqui, irmão, você já imagina que rótulo, o que ela fez para receber esse rótulo. Bem provável que ela era uma prostituta. Não é pecadora porque era fofoqueira. Não é pecadora porque era mentirosa. Não é pecadora porque era ladra. Não era pecadora porque era corrupta. Então esse rótulo dado às mulheres naquela época já havia uma conotação para prostituição. Então ela estava sendo desprezada pela sociedade e o ato que ela fez, em vez de ser interpretado como um momento de renúncia, de arrependimento, que era o que ela estava vivendo ali, o camarada quer usar esse fato para condenar Jesus na sua identidade, quem ele é, e criticar a mulher que o estava fazendo. Então veja que a atitude de Simão não reconhece o arrependimento, a transformação daquela mulher, a possibilidade dela a partir dali se tornar uma nova pessoa, e nem olhar para Jesus e reconhecer nele, ao receber essa honra, a figura verdadeira de um homem de Deus, de um profeta, do Filho de Deus. Então notem que se nós movermos a nossa vida tentando buscar a aprovação dos outros, nós corremos o risco de nunca sermos aprovados em nada. É por isso que Pedro, quando confrontado pelos mesmos religiosos outrora, já Cristo ressurreto, sendo assunto aos céus, e ele vai dizer uma coisa que nós precisamos lembrar todos os dias: mais vale obedecer a Deus do que aos homens. E muitas vezes nós estamos numa reunião como essa e nos preocupamos com tudo, com a nossa roupa. A gente passa a fazer mais silêncio quando passa por essa porta. A gente passa a ter uma postura mais respeitosa diante do culto, e tudo isso é muito bom. Mas a gente acaba se esquecendo de que nós nos assentamos à mesa para honrar aquele que nos perdoou.
depois de resolver e deixar a cabeça de Simão encabulada, porque você nota, irmão, que Jesus se dirige a ele, mas uma vez resolvendo a questão com Simão, ele passa a dialogar com a mulher. Vamos olhar para essa cena. Vamos olhar para essa imagem. Você consegue perceber que a temática da mesa perdeu a importância? Você consegue perceber que o motivo que fez aquela mesa estar reunida passou a não ter relevância nenhuma? Quem consegue perceber? Porque algo verdadeiro, algo extraordinário, tirou a relevância do que estava acontecendo ali e mudou o foco para a vida daquela mulher. Desprezada, humilhada, tratada dentro de uma sociedade extremamente preconceituosa e machista. E aí Jesus resolve a questão com Simão e deixa Simão lá com os pensamentos dele. Que há um silêncio na casa do cara. E eu fico pensando o que ele ficou pensando depois. Porque não houve mais embate ali. Jesus resolve a questão com Simão, um religioso. E já consegue deixar clara a intenção dele. Jesus não estava naquela casa, irmão, por amor dos anfitriões. Ele foi levado ali, como muitas outras vezes, para, de alguma forma, ser colocado em uma situação de dificuldade para ser depois confrontado. Jesus precisa estar na minha e na tua casa, porque nós o amamos e reconhecemos nele o perdão da nossa vida, o sacrifício que ele fez naquela cruz. Nós estamos aqui hoje, nesse domingo de manhã, não é para cumprir um rito ou para buscar alguma coisa numa relação de interesse. Nós estamos aqui para honrá-lo. Nós estamos aqui para beijar os seus pés, para reconhecer que somos míseros pecadores. Mas os muitos pecados perdoados encheram o nosso coração de amor e gratidão.